Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! O assunto de hoje é sério, mas nem tanto. Será que nós temos levado os nossos dias um pouco a sério demais? E o que será que eu quero dizer com isso? Será que a gente não precisa resgatar um pouco do bom humor e da alegria na maternidade? Você já sentiu que você estava perdendo a alegria de ser mãe durante os seus dias aí desafiadores? Eu já. E normalmente eu começo a sentir que eu tô perdendo a alegria quando, primeiro, eu tô tendo algum dia muito desafiador, além da conta, quando aquela fase que eu tô vivendo é um pouco mais desafiadora, por exemplo, todas as crianças ficaram doentes na mesma semana, tem chovido demais, tá frio, a gente não consegue nem pôr o pé lá pra fora. Quem mora aqui em Curitiba sabe que temos dias seguidos, às vezes, de chuva e frio, e não dá mesmo pra ir lá fora. E isso às vezes mexe comigo, confesso, e acaba me deixando mais para baixo. E qual que é o resultado desse sentimento de estarmos mais para baixo nos nossos dias? A gente começa a enxergar somente as coisas difíceis, somente os desafios, e tudo vira motivo, tudo vira gatilho para a gente perder a paciência, a gente começa a dar respostas mais curtas, ou talvez você seja como eu, que também me calo um pouco mais, fico mais quietona assim com as crianças, e também não é legal, pois eu acabo muitas vezes dando um tratamento de silêncio para eles e isso não é certo. Então, a gente vai aos poucos perdendo a alegria e carregando um peso extra, assim, nos nossos dias, por questões de desafios mesmo, que fazem parte da vida, que vão vir, que se não estão vindo hoje, que se eu não estou vivendo eles hoje, eu vou vivê-los em algum momento. E eles acabam sendo um catalisador desse espírito murmurador que toma conta de mim e me tira a alegria dos meus dias. Você às vezes se sente assim? Outra coisa que pode nos tirar a alegria é quando a gente coloca o nosso foco fora do nosso lar. Isso também já aconteceu muito comigo. A gente fica pensando nas coisas que poderia estar fazendo fora de casa e não coloca a nossa atenção e nosso foco naquilo que precisa ser feito ali diante de nós e acaba sempre achando que se tivesse outra circunstância, seríamos mais felizes. Se eu tivesse ajuda para cuidar das crianças, se eu tivesse alguém para vir fazer o almoço, sei lá. Se alguma coisa pudesse ser resolvida por mim, eu poderia ser mais feliz. E eu posso afirmar com toda certeza, gente, que 3 dias depois de ter todas essas coisas resolvidas fora da gente, a gente estaria reclamando de novo e tendo dificuldade de encontrar alegria. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não está nessas coisas. A nossa alegria não pode depender de dias fáceis. A nossa alegria não pode depender de rede de apoio, de ajuda, de menos desafios. A nossa alegria precisa ser encontrada no Espírito Santo. Ele é a nossa fonte de alegria. Jesus é capaz de nos tornar alegres numa constância. Não é aquela alegria boba, aquele riso extremo o tempo todo, mas sim uma alegria constante de quem sabe de onde vem a alegria. A gente já falou muito aqui no podcast sobre o fruto do espírito, fizemos uma série inteira sobre isso, tem até um episódio inteiro dedicado à alegria. E a gente sabe que a alegria é fruto do espírito. É do Espírito Santo que nós temos alegria. Agora, como que a gente produz o fruto do espírito se não estivermos ligados à videira, que nos ajuda a produzir os frutos? Lá em João 15:5, a Bíblia diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos ter essa alegria constante, essa alegria equilibrada, se nós não estivermos firmes em Jesus. Porque através do nosso relacionamento com Cristo, através dessa intimidade, nós poderemos produzir o fruto do Espírito. E parte dele é a alegria. E que impacto grande
isso tem nos nossos dias. Um lar de alegria, um lar de leveza faz tão bem para os nossos filhos. Vamos falar um pouquinho também de termos essa atitude. Claro, sabemos que vem do Senhor, é ali que começa, mas também tem algumas coisas que a gente pode prestar atenção no nosso dia a dia, para que a gente não fique com essa alegria roubada de nós, que a gente não ande com uma cara carrancuda dentro de casa. Quem aí já se pegou faltando com um sorriso dentro de casa? Eu já me peguei assim, comecei a perceber, poxa vida, meus filhos precisam me ver sorrir. O que eles vão achar que eu penso da maternidade e do serviço a eles, se eu não estiver fazendo com alegria aquilo que eu fui chamada para fazer? Provérbios 17:22 diz que o coração bem disposto, o coração alegre, é o bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então a alegria faz bem para a saúde, o sorriso faz bem para a saúde. E a Bíblia tem muito a dizer sobre alegria. Também em Provérbios, lá no capítulo 15:13, diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, podemos dizer que a alegria, o sorriso no rosto, nos deixa mais bonitas, nos deixa mais atraentes para os nossos filhos também. Quando a gente fala de levar a sério o nosso papel como mães, levar a sério tudo aquilo que fazemos no nosso lar, talvez a gente coloca sobre nós também um peso de levar a sério demais. Eu não sei se você já se pegou assim. A gente leva tão a sério tudo aquilo que a gente está fazendo que nos tornamos sérias dentro de casa. E a gente precisa também começar a levar a alegria a sério. Então, vamos falar de algumas formas práticas que a gente pode fazer isso, de trazer essa alegria, essa leveza, esse bom humor para dentro dos nossos lares. Bom, a primeira delas, vocês já sabem, já estão carecas de saber, e eu também, é que nós precisamos alimentar a nossa alma. Precisamos estar com a nossa alma alimentada, precisamos estar ligadas à videira, precisamos estar em conexão, em intimidade com aquele que é o dono da alegria, aquele que é a razão da nossa alegria. Quando a gente lê lá na Bíblia, em Salmos 51:12, diz o seguinte: restaura em mim a alegria da tua salvação. A nossa maior alegria é estarmos salvos, estarmos em Cristo. Então, que o Senhor possa restaurar isso enquanto estamos caminhando em intimidade com Ele, relembrando de tudo aquilo que Ele já fez por nós e enxergando a beleza das boas novas dos nossos dias. E nesse mesmo versículo, lá de Salmo 51:12, continua dizendo: e torna-me disposto a te obedecer. Existe muita alegria em obedecer. A gente passa tanto tempo na educação dos nossos filhos focando em obediência, não é mesmo? É algo muito importante para ensinar para eles. Afinal, como que eles irão obedecer a Deus se eles não entenderem o conceito de autoridade e obediência desde cedo? Como que eles irão obedecer os preceitos da palavra de Deus? Agora, será que nós mães temos caminhado em obediência? Precisamos estar dispostas a obedecer ao Senhor, e isso também é fonte de alegria para nós. Precisamos relembrar para o que somos chamadas, de onde Deus espera a nossa fidelidade, e é no serviço. Será que a motivação do nosso serviço está no lugar certo? Isso talvez esteja roubando a sua alegria. Talvez você esteja servindo para se aparecer, para mostrar para alguém, até para o próprio marido, muitas vezes a gente pode estar colocando o nosso serviço para mostrar para ele que somos algum tipo de mãe ou de mulher. Talvez estamos servindo simplesmente por obrigação. E não tô nem dizendo que em alguns dias não será assim, viu, gente? Melhor fazer do que não fazer. Mas que possamos ter o nosso coração no lugar certo também, e não apenas por obrigação. Ou será que a gente está fazendo as coisas dentro de casa porque é mais rápido quando a gente mesma faz? Não está dividindo esse serviço, a gente está servindo porque é melhor eu fazer de uma vez, porque ninguém mais faz mesmo, e se eu deixar para o meu marido fazer, ele não vai fazer do jeito certo, então eu vou fazer. Esse tipo de serviço não vai trazer alegria para o seu coração. Como que você está servindo? Você serve murmurando? Você serve pensando, poxa, eu vou ter que limpar isso aqui de novo? Poxa, eu vou ter que explicar isso mais uma vez para o meu filho?
Ai, eu não acredito que ele me desobedeceu de novo. Será que é essa atitude dentro do nosso coração? Será que a gente não está projetando isso dentro do nosso lar para os nossos filhos perceberem que a gente não está feliz? Que a gente está com uma atitude triste dentro de casa mesmo, onde a alegria foi roubada? A gente precisa relembrar o que é servir e servir com alegria. A lei de Cristo se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos próximos como a nós mesmos. Alimente a sua alma em primeiro lugar, para que então você possa servir e obedecer ao Senhor com alegria. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Levanta seus olhos, olha ao redor, o que precisa ser feito. Pega e faz. E isso vai começar a trazer mais leveza para os seus dias. Ai, mas eu não sei, será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que eu realmente estou sendo fiel e obediente àquilo que o Senhor está me chamando para fazer? Olha ao seu redor e faça o que tem que ser feito. Você vai ter coisa para fazer o dia inteiro. E faça com alegria, faça com amor. Outra questão que é importante, queridas, é que a gente perceba os nossos gatilhos. Será que tem alguma coisa específica que é um gatilho para te deixar mais para baixo? Será que não tem como você simplificar um pouco a sua vida e o seu redor? Será que não tem como organizar um pouco aí a sua casa? Essa bagunça aí, será que não está sendo um gatilho para te deixar mais triste? Isso não é uma cobrança, tá? Não é para trazer culpa para você, mas é para trazer mais leveza. Pensa aí, dá uma olhada ao seu redor no seu lar quando você puder e pensa se não tem alguma coisa aí fisicamente que pode ser mudada para trazer um pouco mais de leveza. Desapega aí de algumas coisas, tira tudo aquilo que não for útil do seu caminho. Isso também vai trazer mais leveza para os seus dias e mais alegria. Tem algum horário do dia em que você se sente mais para baixo? Tem como você mudar alguma coisa na rotina para melhorar isso? Eu confesso que aqui em casa, gente, as manhãs são muito difíceis para mim. E não é porque eu não gosto de acordar cedo. Eu sempre gostei de levantar cedo e sempre fiz minhas coisas com calma quando acordava. E agora é um pouco diferente, né? Eu acordo cedo e já tem muita gente me chamando. E quando eu comecei a notar, eu estava começando os meus dias de cara amarrada. Não do tipo sendo rude com os meus filhos, mas também não sendo muito alegre e amorosa. E eu não tô aqui falando de uma alegria boba, tá? De sair pulando da cama, cantando e dançando. A gente não precisa ser assim. Se você é assim, glória a Deus por isso. Mas quem não é, não precisa começar a ser. Mas de ter um espírito alegre quando acorda. Como fazer isso, gente? Às vezes a gente precisa simplesmente pôr um sorriso na cara, para que aquilo não seja um gatilho para um dia começar mal, sabe? Então, faz esse exercício. Se você, como eu, também tem dificuldade nos seus dias de manhã, assim, para o dia começar, começa a pensar como que você pode começar esses dias, pelo menos sorrindo para os seus filhos, para que a primeira frase do dia não seja sempre "tá muito cedo, volta para cama". Eu já fiz isso tanto, gente, eu tô rindo aqui, mas é porque realmente é engraçado, né? Como a gente vai trazendo esse peso para os nossos dias e vai começando os nossos dias assim de mau humor, né? E eu comecei a perceber, poxa vida, eu não estou recebendo os meus filhos de uma forma convidativa pela manhã, de uma forma feliz. E eu comecei a mudar isso. Por mais que seja difícil, e aí que vem o serviço, né? O serviço com alegria. Por mais que seja difícil, levantar, conversar, dar um abraço, falar bom dia, falar com amor, orar com os meus filhos de manhã, logo cedo. E se eles realmente, como é o caso aqui em casa, estão acordando muito cedo e precisam ter disciplina nesse caso, né, de realmente respeitar o resto da família quando acorda, aí vem os hábitos de rotina e tal que a gente precisa inserir. Eu comecei a colocar uma tabelinha na parede deles para eles saberem o que eles podem fazer quando acordam, para não acordar todo mundo, principalmente a irmãzinha. E assim a gente vai trazendo mais leveza para esses dias. Mas eu precisei mudar a minha atitude, porque eu percebi que isso era um gatilho de mau humor dentro do meu lar. E as crianças não vão fazer isso pela gente. As crianças não vão falar assim: poxa vida, minha mãe fica muito chateada que eu acordo cedo e faço barulho. Então, eu acho que eu vou começar a ficar mais quietinho de manhã para ela ficar mais feliz. Eles não vão fazer isso. Ai, a minha mãe fica muito chateada
quando eu derrubo comida no chão. Então eu vou começar a não derrubar comida no chão para ela ficar mais feliz. As crianças não têm isso, gente. Elas não vão mudar o comportamento delas porque você fica chateada, porque você fica braba. Então, por que não trazer mais leveza para os dias? Você pensa, mas se eu rir dessa situação, se eu for sorridente nesse momento, os meus filhos não vão aprender. Tá, mas se a gente for carrancuda e ficar de mau humor, eles também não vão aprender nada. Então, que a gente possa ensinar com alegria, ensinar com amor. É para isso que somos chamadas. E no serviço, nós também precisamos lembrar que estamos servindo a Cristo quando servimos as nossas crianças. Tudo que fazemos dentro do nosso lar é adoração. Então, a gente não precisa ficar pensando, poxa, eu não estou fazendo nada para o Senhor porque eu estou nessa fase da minha vida, nessa estação onde eu simplesmente fico fazendo coisas dentro de casa que parecem tão triviais, né? Comida, roupa, limpeza, disciplina, 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 que é a maior parte do tempo. Nada muito importante, não, gente, é tudo importante, é tudo para a eternidade. E pensando na eternidade, algo que pode realmente trazer alegria para os nossos dias é se perguntar, em cada situação, que impacto isso vai ter para a eternidade? Eu não sei se vocês conhecem o podcast da Katie, que é o Projeto do Coração. Eu sempre lembro de algo que ela compartilha, que o avô dela sempre falava sobre qual que é o impacto dessa situação para a eternidade. E isso, quando eu vi isso, eu comecei a pensar sobre isso todos os dias, assim. Esse espaguete que caiu e sujou todo o chão. Tô falando de espaguete porque foi o que aconteceu essa semana, viu? E sujou todo o chão que eu tinha acabado de limpar. Qual que é o impacto que isso tem para a eternidade? Nenhum, certo? A gente vai limpar o espaguete e a vida continua. Isso não vai nem ser lembrado daqui a um tempo. Agora, a reação que eu tiver pode ter um impacto para aquele coraçãozinho do meu filho. E isso sim vai ter um impacto para a eternidade. Então, pensar sobre isso, eu não estou lidando com espaguete, eu estou lidando com crianças, com corações que desejo muito que passem a eternidade ao meu lado com Jesus. Então, todas as nossas atitudes podem passar por esse filtro. Qual que é o impacto que isso tem para a eternidade? E queridas, lembrem-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Tá se sentindo fraca para ser alegre? Eu não tenho força para sorrir? É a alegria do Senhor que é a sua força. Eu não tenho como buscar isso dentro de mim. Não é a minha alegria que é a minha força. Não é a alegria dos meus filhos que é a minha força. Não é a alegria do meu marido que é a minha força. É a alegria do Senhor que é a minha força. Nos dias que você estiver se sentindo fraca, até para sorrir, lembre-se que a alegria do Senhor é a sua força. E eu comentei sobre disciplinar os filhos, e esse assunto é muito sério. Disciplinar os filhos, corrigir os filhos, instruir os filhos é um assunto sério. É muito mais sério, com certeza, do que o espaguete que caiu no chão. E talvez você pense que sobre esse assunto você não pode ter tanta leveza, né? Porque precisamos levar muito a sério a disciplina dos nossos filhos e precisamos fazer isso de uma forma muito consistente. E isso é verdade. Precisamos levar isso bem a sério. Agora, será que isso precisa ser um momento sério todas as vezes? E não desista de mim. Pensa aqui comigo. Será que a gente não pode fazer essas correções também com alegria? Ah, mas é muito triste quando eu vejo o pecado no coração do meu filho. É muito triste quando eu percebo que os meus filhos estão caminhando em transgressão, quando, né, pecado é uma coisa muito triste, com certeza. Mas ele já foi conquistado, já foi vencido na cruz. Nós já temos a vitória em Cristo e por isso somos alegres. E nós precisamos simplesmente apontar os nossos filhos para esse caminho e contar para eles as boas novas do Evangelho. E as boas novas são de muita alegria. Então, quando a gente está pensando, poxa, tô corrigindo aqui o meu filho, esse assunto é muito sério, poxa, ele me desobedeceu, eu preciso aqui ter um rosto de firmeza, né? Preciso mostrar com o meu rosto que essa situação é muito séria. Às vezes a situação com crianças pequenas é uma situação que é engraçada e a gente não se permite levar com leveza simplesmente porque a gente está tratando de um pecado.
Estamos tratando de um pecado, estamos corrigindo o coração dos nossos filhos, mas a gente pode rir também, queridas. E talvez você não concorde comigo agora, mas pensa um pouco sobre isso. Eu vou contar algo engraçado que aconteceu esses dias aqui em casa. Eu levei, os meus filhos para tomar vacina, levei os 3 no mesmo dia. Quem teve a ideia brilhante de fazer isso? E 2 deles tiveram reação com dor na perna e febre e aquela coisa toda. Vacinas da carteirinha de vacinação mesmo. E foi muito engraçado que fiz isso na sexta-feira e no sábado de manhã estava um dia lindo de sol e um dos meus filhos estava reclamando muito de dor na perna e então ele estava assim, né? Ai, minha perna não conseguiu nem sair da cama de manhã, tive que pegar no colo. E assim, a gente sabe que a perna fica dolorida, mas não é pra tanto, né? E a gente começou a falar: "Poxa, que pena, né, a gente não vai poder ir para o parque hoje nesse dia lindo, porque não dá, né, com a perna doendo assim, não vai dar certo". E na mesma hora ele olhou assim: "Não, mas, minha perna já tá melhorando, mãe. Minha perna já tá melhorando". E eu falei: "Ah, é? Mas não estava doendo tanto? Você não estava precisando do colo, né, no assim, me ajuda a sentar, me ajuda a levantar, me ajuda tudo", sabe. E E daí ele falou assim: "Não, mas eu vou parar de reclamar. Eu só vou reclamar no café da manhã. Aí depois que o café da manhã acabar, eu vou parar de reclamar". Gente, eu achei isso super engraçado, eu comecei a rir. Não quer dizer que eu não corrigi ele. Foi errado o que ele fez? Claro, né, gente, eu vou reclamar só no café da manhã e depois do café da manhã eu vou parar de reclamar? Não tá certo. Dá pra ver que ele tá premeditando uma reclamação, tá decidindo que vai reclamar e depois tá decidindo parar de reclamar, ou seja, ele consegue controlar essa reclamação toda. Eh, eu comecei a rir, achei engraçado, porque foi engraçado, mas não quer dizer que eu não corrigi a situação. Você entende a diferença? Rir da situação não quer dizer não corrigir a situação, mas ter essa leveza de simplesmente olhar e falar: "Ah, é, filho? Você só vai reclamar no café da manhã?". Achei engraçado. Ele riu também na hora, porque ele percebeu que foi, né, furado o que ele falou. Meu marido também riu, estávamos na cozinha, todos juntos, a gente riu e corrigiu ele, falou que não é para reclamar nem no café da manhã. Já que você consegue decidir que horas você vai reclamar, então você reclama em nenhuma hora, você não reclama, você decide parar de reclamar agora, né, e a gente não me levem a mal, não tô falando que não vou acolher uma criança que tá com dor, não é nada disso, mas vocês entenderam, né, que eu estava passando bastante do limite ali e ele podia parar de reclamar. Então, corrigimos ele, falamos com ele sobre não reclamar, sobre, né, que a gente já tinha resolvido o problema da dor dele, que ele já estava se sentindo melhor e que precisava parar com aquela reclamação toda. E ele daí parou de reclamar, tomou café da manhã, ficou tudo bem, brincou, realmente a dor dele já tinha passado. Precisava de um ajuste ali na atitude do coração. Mas o fato de eu ter rido daquilo que ele falou, não quer dizer que eu não ia corrigir. Você entende? Acho que às vezes a gente quer levar tão a sério e tá certo a gente ter no nosso coração a seriedade de corrigir os nossos filhos em todas as situações, de realmente não deixar passar, porque o pecado é uma coisa séria. Mas não quer dizer que a gente não possa rir dessas situações e ter leveza nessas situações. Às vezes a gente quer levar tão a sério aquele momento e, e não se permite rir quando acha algo engraçado dos nossos filhos porque é pecado, que a gente daí não consegue, porque realmente é muito engraçado, as coisas que eles falam são engraçadas, e a gente daí para de corrigir, porque a gente pensa: "Poxa, não, agora eu já dei risada disso aqui, então nem adianta eu corrigir, porque já perdi, né, o bonde já foi". Não, gente, só porque a gente achou engraçado e riu, não quer dizer que é errado que a gente tenha rido, a gente vai continuar corrigindo. A gente vai fazer isso com alegria, corrigir o coração dos nossos filhos com alegria, enxergando também essas coisas com bom humor, passando tudo isso pelo filtro da leveza e da alegria. Por isso que eu comecei esse episódio dizendo que o assunto é sério, mas nem tanto. Porque quando a gente fala de disciplinar os nossos filhos e corrigir o coração deles, é um assunto muito sério. Mas a gente não precisa fazer isso com uma cara braba todas as vezes.
A gente não precisa fazer isso com lágrimas, a gente pode fazer isso com alegria. Por quê? Porque nós já temos as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ele não está mais lá na cruz, ele já ressuscitou. E essas boas novas são de grande alegria quando a gente vai apresentar elas para os nossos filhos. E, gente, por último, divirta-se com seus filhos. Pequenas coisas que podem realmente deixar o seu dia mais feliz. Você dança com seus filhos, você canta com seus filhos, você brinca com eles, você dá risada com eles, você entra na brincadeira que eles estão fazendo. Você não precisa fazer isso todos os dias, o dia inteiro. Não é isso. É importante que eles saibam brincar sozinhos também. Mas em algum momento do dia, você se divertiu com os seus filhos hoje? Nas últimas semanas? Divirta-se com eles. Curta estar com eles. Redescubra a alegria de estar com os seus filhos todos os dias, servindo a eles com alegria, corrigindo a eles com alegria, lembrando que a maioria das coisas que nos tiram alegria não tem impacto nenhum na eternidade, que o coraçãozinho deles, sim, precisa ser discipulado e isso terá um impacto para a eternidade. E é nessas coisinhas triviais que a gente vai discipulando eles com muita alegria no nosso coração, nas nossas palavras, na nossa atitude, buscando sempre no Senhor o fruto do Espírito. Estejamos ligadas à videira e tenhamos uma atitude de alegria dentro do nosso lar. Desejo que nessa semana você se divirta muito dentro da sua casa, mesmo com os desafios que você vai ter aí, com as coisas que você está lidando, com as circunstâncias que você tem nesse momento dentro do seu lar. O meu desejo para você é que você viva dias de muita alegria no espírito e que isso transborde para os seus filhos, que isso transborde dentro da sua casa, para que os seus filhos enxerguem como é bom ser obediente ao Senhor. Quanta alegria há no serviço ao próximo, quanta alegria há em servir a um Deus como o nosso Deus. Que isso possa ser o teu testemunho dentro do teu lar, hoje e todos os dias. Uma semana abençoada para todas nós. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.